Bem, meus irmãos, nós vamos agora entrar na segunda parte, né? Então, irmãos, fazendo uma reprise, né? Qual foi as duas mentiras que nós falamos que Satanás quer que nós acreditemos nelas? Os irmãos se lembram delas? Qual é a primeira? É normal ter prejuízo de alma, né? E qual é a segunda? Não temos responsabilidade. O irmão está afiado. Agora, irmãos, como que essas mentiras chegaram até nós? Então, nessa segunda parte, eu quero mostrar para os irmãos como que essas mentiras estão infiltradas no nosso meio, mas como? Com sutileza, com religiosidade, com aparência de teologia, né? Então eu queria apresentar para os irmãos hoje a postura de alguém que pensa dessa forma e que age dessa forma. Vamos lá no nosso próximo desenho? Então, irmãos, ali nós temos aquele irmão que está naquela cadeira, ele tem uma Bíblia na mão, ele é um crente, e ele acredita nisso, acredita exatamente assim. Ele não precisa se importar com essas pessoas que se afastaram de Jesus. Ela já conhece a palavra de Deus. Essa cadeira, ela representa a zona de conforto. Ela representa, por exemplo, a religiosidade dele. Aquela ideia, Senhor me abençoa, me cura, me salva. Agora, estes irmãos que não querem saber do Senhor, que vai tudo para o inferno. O problema é deles. Ele pensa exatamente assim. Ok? Agora, irmãos, vamos ver, então, os argumentos que são usados nas nossas igrejas para justificar essa maneira de pensar. Então, vamos começar olhando ali para a nossa cadeira. Ali nós temos, vamos começar com o primeiro argumento. Ali ele está dizendo assim, ó, eu perdi um, mas eu vou ganhar 10 no lugar dele. Saiu um, não tem problema não, Deus manda 10 no lugar dele. Alguém já ouviu isso? Levanta a mão. Olha, nós já ouvimos, né? Agora eu pergunto, irmão, será que ganhar 10 nos dá o direito de matar um? O que os irmãos acham? Se eu falar assim para Deus, Deus, eu desisti desse rapaz aqui, ele me deu muito trabalho, não vou visitar ele mais, nem orar por ele eu vou mais. Mas olha, Deus, eu te prometo que eu vou trabalhar muito e até o final do ano eu ganho pelo menos mais 10 almas no lugar dele. Será que Deus aceita essa proposta? Meus irmãos, ganhar almas nunca vai nos dar o direito de abandonar uma alma só. Ela tem um valor eterno. Imagina, por exemplo, você, um pai de família, você tem alguns filhos, uma mãe tem alguns filhos. Aí um filho seu fica doente. Você leva ele para o médico, ele não melhora. Aí tem que gastar dinheiro, ele vai piorando, você vai gastando dinheiro. Será que você seria este pai ou esta mãe que teria coragem de chegar lá no doutor e falar assim, doutor, vem cá, esse menino já me deu muito trabalho, estou gastando muito dinheiro. Vamos fazer uma coisa, doutor? Mata ele. Mata agora. Pode matar. E não assusta não, doutor. Sabe por quê? Eu sou jovem. Eu ainda posso gerar uns 10 filhos. E a minha família vai aumentar muito mais. Você faria isso com um filho seu? Sim ou não, irmãos? Mas por que nós fazemos isso com o nosso filho na fé? Aquele filho que você ganhou, porque quando a gente ganha alguém para Jesus, ele se torna o nosso filho. Por que muitos fazem isso? Não quer saber, não, saiu da igreja, então deixa ele e vamos trabalhar que Deus vai mandar mais. Meus irmãos, ganhar almas nunca vai nos dar o direito de matar uma única alma. Porque uma alma sempre vai valer muito, mais do que o mundo inteiro. Quantos de vocês já ouviram alguém dizendo assim, ó, saiu porque ele não era dos nossos? Se ele fosse um verdadeiro escolhido de Deus, ele não teria saído, ele teria resistido ao pecado.
Mas se ele pecou, se ele saiu, não precisa ir atrás, não. Aí nós pegamos a Bíblia. Está aqui, ó. Olha aqui o que a palavra de Deus fala. São muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, se ele desviou, é porque ele não é um verdadeiro escolhido de Deus. Você já ouviu pessoas dizendo isso? E quem somos nós, irmãos, para dizermos que alguém não é um verdadeiro escolhido de Deus? Só o Espírito Santo sabe quem é, quem não é. Nós somos apenas salvos pela misericórdia de Deus. Ou talvez alguém diz, mas espera aí, se ele, às vezes ele é um verdadeiro escolhido. Mas aí tem um segundo argumento para justificar a sua permanência no comodismo. Mas olha, irmão, se ele é um verdadeiro escolhido, não precisa ir atrás dele também não. Por quê? Se ele é um verdadeiro escolhido, aonde ele estiver, Deus vai pesar a mão, Deus vai falar com ele, e você vai ver, ele vai voltar. Os verdadeiros escolhidos sempre voltam e pedem perdão. Isso quer dizer o quê, irmão? Nós não precisamos fazer nada. É só ficar quietinho ali na cadeirinha, segurando a Bíblia e indo na igreja para receber a bênção. Quantos de vocês já ouviram alguém dizendo algo mais ou menos assim, ó? Eu não vou pregar o evangelho para quem já conhece a palavra de Deus. É perda de tempo. É o fake news que nós falamos. Eu só prego para quem não conhece. Se eu vejo um que não é crente, que desviou, eu nem falo para Jesus, ele já conhece. Imagina, irmãos, por exemplo, você está andando em um deserto, um lugar seco, árido. Aí você encontra uma pessoa quase morta. Aí você pergunta, o que houve? Ela, estou com sede, estou morrendo de sede. Será que você diria, olha, você não tem vergonha na cara não, rapaz? Você bebeu água a vida inteira, desde criança você bebeu água todos os dias, agora você está morrendo de sede, e por causa disso eu vou te castigar, eu nem vou te dar água mais não, acaba de morrer. Seria justo fazer isso? Mas não é isso, irmãos, que nós temos feito com os nossos irmãos que se desviaram? Ele já conhece a palavra, para que eu vou falar de Jesus para ele? Deixa ele para o inferno. Para que eu vou falar? Meus irmãos, Jesus, ele é fonte inesgotável. Ele sempre foi e sempre será o único que pode saciar a sede, o único que pode perdoar o pecado, o único que pode curar as feridas da alma. E sempre vai ser ele, não tem outro. Mas são os argumentos, irmãos, que tem o quê? Sutileza, religiosidade, aparência de teologia, mas que não tem base bíblica. Meus amados irmãos, vamos quebrar essa cadeira? E a nossa intenção em querer quebrar essa cadeira, quem sabe? Talvez o nosso irmão possa entender que ele precisa se levantar. Existem almas que estão se perdendo. E ele precisa ir em busca dessas almas. Vamos lá, irmão? Quebra a cadeira para nós aí. Vamos lá. Olha lá, irmãos. A cadeira quebrou, tá vendo? Ele caiu de perna para cima, levou o maior susto, acordou. Mas será então que ele vai dizer, tá bom, eu vou em busca desses irmãos que se afastaram de Jesus. Vamos ver se ele vai fazer isso? Vamos lá no próximo. Olha, irmãos, quebrou o braço, ralou o nariz dele está inchado, mas ele está lá com a Bíblia na mão, ele voltou para a cadeira. Tem mais argumentos. Ele tem mais justificativas para dizer que, para sustentar as duas mentiras. É normal ver pessoas se desviando. E eu não preciso pregar para elas. Por exemplo, você já viu alguém dizendo assim, eu não vou jogar pérolas aos porcos. Talvez alguém falou, irmão, vamos visitar esses irmãos que saíram da igreja. Aí existem alguns que dizem, não, a palavra de Deus proíbe. Irmão, aonde? Está aqui, ó. Não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Eu pergunto, irmão, será que todo mundo que sai da igreja vira porco? É isso? Era ovelha e saiu da igreja, vira porco? É isso mesmo que a Bíblia diz? Mas muitos pensam que é. Quando a Bíblia diz, não lanceis as vossas pérolas aos porcos, se refere a um caso específico. Pessoas que estão blasfemando, rejeitando a Deus, que não têm temor de Deus e que nem vão te ouvir. Então, como você vai chegar para pregar para ele?
Mas, irmãos, a maioria destes que saíram das nossas igrejas são ovelhas feridas que estão sentindo saudades de Jesus, querendo voltar, querendo um novo abraço de Deus, querendo começar, mas não tem força. Não tem força. Quantos de vocês já ouviram você evangelizando uma pessoa desviada, falando de Jesus, e perguntou: irmão, por que você não volta para Jesus? E o que foi que ele respondeu? Eu te garanto que a maioria deles falaram assim: olha, eu quero voltar, mas eu não tenho força. Quantos já ouviram isso? Levanta a sua mão. Eu não tenho força. Por que eles dizem eu não tenho força? O que eles dizem é isso: me ajude, estenda a sua mão, seja comigo, me ajude, eu quero voltar, mas seja o meu amigo novamente, me perdoe. Irmãos, quando nós dizemos que não vamos lançar nossas pérolas aos porcos, nós estamos cometendo uma das maiores ignorâncias da nossa vida. Nós estamos negando tudo o que Jesus nos ensinou. Quantos de vocês já ouviram alguém dizer também assim: pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, então não precisa pregar para aquele ali mais não, não tem jeito para ele. Claro que você já ouviu pessoa dizendo isso. Ou será que você ouviu alguém dizendo assim: ir atrás de desviado é perder tempo, ele não vai dar certo, ele não volta mesmo. Então, irmãos, são os argumentos que têm religiosidade, aparência teológica, textos bíblicos usados de uma maneira errônea. Na verdade, são conceitos errados que estão dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos. Mas, irmãos, vamos continuar insistindo ali com o nosso amigo, olhando lá. Vamos quebrar essa cadeira de novo, vamos dar uma nova sacudida. Quem sabe agora ele não vai entender. Irmãos, vamos lá, próximo. Irmão, não foi rápido, só que agora ele bateu mais forte, irmãos. Olha só. Caiu de perna para cima, de pescoço no chão, levou o maior susto, quebrou a outra perna. Vamos ver se agora ele vai dizer: tá bom, chega de ser esse crente religioso, esse crente medíocre, esse crente egoísta. Eu quero mudar a vida de pessoas, eu quero me aproximar, eu quero trazer alguém de volta para Jesus. Vamos ver, irmãos, ele vai fazer isso? Vamos lá. Irmãos, olha só. Quebrou o braço, está com os 2 braços quebrados, o pé quebrado também, o rosto dele está todo inchado, olho roxo, mas ele está lá, porque ele tem mais argumentos. Ele continua acreditando que é normal perder pessoas e que não é necessário pregar para esses que se desviaram. Vamos ver mais argumentos? Vamos ver o primeiro? Esse pessoal que está saindo da igreja aí, a gente não vamos ficar alarmados não, sabe por quê? Isso é Jesus que está passando a vassoura de fogo na igreja. Vocês já viram falar isso? É Jesus que está passando a vassoura de fogo. Meus irmãos, quem tem vassoura é bruxa. E qual é o versículo da Bíblia dizendo que Jesus tem uma vassoura de fogo que queima e varre as almas? Conceitos errados, recheados de religião, mas destituídos de verdade. Quantos de vocês já ouviram alguém dizendo assim: irmãos, agora ninguém mais deve procurar aquele rapaz que desviou, não, viu? Não cumprimenta ele com a paz do Senhor, nem ora por ele, sabe por quê? É Deus que está tratando com ele. Ele está no tratamento de Jeová. Então não vamos atrapalhar Deus, não. Parece muito bonito isso, né? E tem alguns irmãos que chegam até a fazer prova com Deus. Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu volte a trabalhar com este irmão, a visitá-lo, a cumprimentá-lo com a paz do Senhor, me dê, eu quero um sinal. Senhor, eu quero que o Senhor envie um anjo lá no meu quarto, à meia-noite. Senhor, eu quero que o anjo chegue lá e toque a trombeta bem alto e me acorde. E a luz precisa acender. E que o anjo fale 3 vezes comigo. Vai, vai e vai.
Ah, Senhor, se tudo isso acontecer, eu te prometo que eu vou atrás, eu começo de novo, eu não vou desistir dele. Mas eu preciso do sinal. E aí, irmão, chega meia-noite, a luz não acende, o anjo não aparece, ele ronca, dorme, aí acorda feliz. Glória a Deus, o Senhor respondeu a minha oração, e ele não enviou o sinal, e nunca mais eu procuro ele. E ainda diz que foi Deus que respondeu. Irmãos, eu lembro de um texto que está lá no Novo Testamento, quando Paulo se dirige à igreja, aos Gálatas. Paulo ganhou algumas pessoas ali naquela pequena cidade, e aqueles irmãos convertidos era uma igreja. Mas Paulo tinha um ministério itinerante, ele saiu para viajar, e aí aqueles irmãos começaram a se desviar, a se contaminar com mentira, pecado, tantas coisas. E Paulo então escreve uma carta. E nós vemos ali na introdução Paulo dizendo: meus, o quê? Meus filhos, ou meus porcos. É o que é, irmãos? Meus filhos. E olha o que Paulo diz: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores do parto, até ser Cristo aperfeiçoado em vós. Por que será, irmãos, que Paulo falou sobre dores de parto? As dores do parto representavam o trabalho que ele teve, o esforço, o sofrimento, as perseguições. Então ele gerou aqueles filhos pagando um alto preço. Mas agora ele vê os seus filhos se perdendo. Então o que ele diz? Meus filhos, por quem de novo? Por que ele fala de novo? Ele está dizendo: olha, eu estou disposto a pagar o mesmo preço que eu paguei para reconquistá-los. O que ele está dizendo? Tudo que eu fiz, eu estou disposto a fazer novamente. Visitar, orar, amar, perdoar. O que ele está dizendo? Eu não desisti de vocês. O meu alvo é até que Cristo seja aperfeiçoado em vós. Esse é o meu alvo. Eu não abandono e não largo meus filhos até que Cristo seja aperfeiçoado, até que ele tenha o caráter de Cristo. E às vezes, irmãos, o nosso discípulo desvia. Você faz uma visita, ele não te trata bem. Você faz uma ligação telefônica, ele não te atende. Pronto, nós desistimos. E dizemos: vou procurar outro, porque esse aí não quer nada. Até que Cristo seja aperfeiçoado, nós não queremos pagar este preço. Meus irmãos, quantos de vocês já viram alguém dizendo assim, olha, esse povo que está saindo, isso é Deus. Mistério, é mistério. Sabe o que é, meu irmão? Isso é Jesus que está balançando a figueira. É Jesus balançando a figueira. Imagine, a igreja então é uma árvore, uma figueira, e tem ali alguns frutos que não são tão bons. E aí Deus fica com raiva daqueles que não estão crescendo, daqueles que estão começando a ficar meio podre. Aí Deus vai lá e pega a árvore e balança a figueira, e os fracos não resistem, cai tudo no chão. Já pensou se Deus nos tratasse desse jeito mesmo? Irmãos, ia sobrar quem? Já pensou se Deus jogasse os fracos fora e desistisse deles? Ia sobrar quem? Ou então eu pergunto, quem de nós aqui é tão forte que não depende da graça e da misericórdia de Deus? Alguém que consegue vencer as tentações do pecado com a sua própria força? Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que nos mantém de pé não é a nossa força, não é a nossa sabedoria. O que nos mantém de pé é a graça de Deus. Mas quanta gente dizendo: esses que saíram, não precisamos procurá-los mais. É Jesus que balançou a figueira. Ou seja, Jesus é o culpado. Jesus viu aqueles podres e jogou eles fora. Então como que eu vou buscar alguém que Jesus descartou?
Como eu vou fazer isso? Meus irmãos, conceitos errados nos levam a atitudes erradas. Eu lembro, quando eu me converti, na década de 70, tem muito tempo. Era um adolescente ainda, não conhecia nada do Evangelho, família toda católica, mas Deus me alcançou. Comecei a frequentar uma igreja, e havia 2 irmãos conversando. E um falou para o outro assim: irmão, aí citou alguém que tinha saído da igreja, alguém que se desviou. Não lembro mais do nome, mas ele se referiu a alguém. Agora, o que eu me lembro mesmo é o argumento que o outro irmão usou. Ele disse: irmão, não se preocupe com este irmão que saiu da igreja. Sabe por quê? Aí ele começou a contar uma história. Imagina, por exemplo, você tendo uma sacola de laranja. Então, imagina uma sacola de laranja. Aí, se uma laranja fica podre, o que você tem que fazer com a laranja podre? Você tem que pegar a laranja podre, joga lá fora e não traz ela de volta, não. Então, você vai lá e pega a laranja podre e traz ela de volta e mistura ela ali com as laranjas boas, vai acontecer o quê? Vai estragar as outras laranjas. Irmãos, isso foi na década de 70. Nós já estamos em 2019. Eu queria perguntar, algum de vocês já ouviram essa história aí na igreja da laranja? Olha, irmãos, que coisa horrível, que coisa terrível. Irmãos, a história da laranja continua até hoje. E quem fala essa história e usa ela são os crentes, somos nós. Eu pergunto, irmãos, quantas pessoas não estão hoje no inferno porque caíram, pecaram e precisavam de socorro, compaixão, misericórdia, e os irmãos disseram: não, é a laranja podre, e ninguém foi, ninguém orou, e o diabo foi e matou. Estes irmãos, eles estão no inferno. Meus irmãos, qual é o texto da Bíblia dizendo que a igreja é uma sacola de laranja? Cadê o capítulo? Cadê o versículo? Qual é o texto da Bíblia que fala que cada crente é uma laranja e se ele ficar podre, ele está perdido e deve ser descartado e nunca mais trazido de volta? Qual é o versículo da palavra de Deus que nos fala isso, meus amados irmãos? Mas essa história da laranja podre, ela está até hoje no nosso meio. A Bíblia diz que a igreja é o quê, irmãos? A igreja é o quê? É o corpo. O corpo de Cristo. A igreja é o corpo. E corpo tem membros. Então nós somos o quê, queridos irmãos? Nós somos os membros do corpo de Cristo. Agora eu pergunto, se um membro do seu corpo machuca, você faz o que com ele? Digamos que você fala assim: eu tenho que consertar ali a cerca da minha casa, aí você pega um martelo, alguns pregos, e vai lá para consertar. Aí você pega aquele preguinho assim, coloca lá, e quando você vem com o martelo, né, para acertar o prego, claro, né, aí você, agora eu vou acertar a cabeça do prego, aí pau! Aí você olha assim, acertou, na verdade acertou o dedo, deu o seu dedo roxinho. Aí o que você faz com o seu dedo machucado? Vem cá, traz o facão, corta esse dedo aqui, corta logo, senão ele vai estragar a mão toda. É isso que os irmãos fazem? Se um membro do seu corpo machuca, você corta ele? Já pensou se a gente fosse cortar cada membro machucado? Você está andando na rua, dá um tropeção, machucou o pé. Doutor, traz o serrote, corta o pé fora. Esse pé agora, ele vai contaminar essa perna inteira aqui, corta ele fora. Aí você está andando, dá uma trombada no poste, seu nariz fica inchado. Doutor, arranca fora o nariz aqui, corta. Você faz isso com o seu nariz? Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. E se um membro fica machucado, o alvo de Deus não é cortar, é curar, é restaurar.
porque ele, mesmo machucado, ele ainda faz parte do corpo, mesmo ferido, dando dificuldades, até gastando dinheiro com ele, mas ele ainda é o corpo. Meus amados irmãos, Jesus, ele não é o Jesus do facão, ele é o Jesus da cura, é o Jesus do perdão, é o Jesus que não desiste do pior pecador, é o Jesus que tem um amor eterno. Ah, meus queridos irmãos, quantos argumentos não são usados nos nossos dias e nos dias que se passaram? Às vezes a gente vê pessoas falando, é Jesus que está passando a peneira, Jesus está peneirando a igreja. Ou seja, imagina Jesus entrando na igreja com a peneira, aí olha para aquele, pega ele, coloca ele dentro da peneira e vai lá na porta da igreja e joga ele lá para o inferno, né, já de uma vez. Aí tem um outro, ele vai lá com a peneira, aquele outro, ele põe ele dentro da peneira e joga ele. Você pode imaginar Jesus assim, irmãos? Quando a gente olha para a palavra, a gente encontra um Deus amoroso que nos ama, que foi capaz de dar seu Filho para morrer por nós, para derramar o seu sangue por nós, um Deus que não desiste, um Deus que nos oferece novas e novas oportunidades. Esse é o Deus que a palavra de Deus nos ensina. Mas olha, irmãos, o que acontece hoje em nossos dias, infelizmente, muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho triangular. O que é o evangelho triangular? Eu vou ter que explicar agora, né, irmãos? O que é o evangelho triangular? Eu vou precisar de 3 cadeiras, me ajuda aqui, pastor? Está tão colado. Mais 2. Uma. Isso. Ok. Irmãos, vamos então agora dar nome. Vamos dar nome nestas cadeiras. Vamos começar com a primeira. Então aqui, irmãos, essa cadeira representa a minha igreja. Quem ama a sua igreja? Levanta a mão para me ver. Amém? Temos que amar mesmo. A minha igreja. Ok? Aqui nós temos a minha casa. É o seu lar, o lugar onde você se relaciona com a sua família. É o lugar que você descansa. Quem ama o seu lar? Eu também amo. E aqui, meus queridos irmãos, é o meu trabalho. É o lugar onde eu trabalho, onde eu consigo ganhar o meu dinheiro para sustentar minha família. Ou, se você não trabalha, você estuda, então seria talvez a sua faculdade, a sua escola. Meus queridos irmãos, essas pessoas, ou estes irmãos, que estão na cadeira, eles vivem o evangelho triangular. Como que é? Então vamos começar. Você está aqui na sua casa, certo? Hoje é domingo. Para onde que eu vou? Para a igreja. Pego a minha Bíblia, né? Vou para a igreja, dobro o meu joelho e oro, converso com Deus, ouço a palavra, recebo a bênção. O culto termina e eu vou para onde? Vou para casa. Aí chego em casa, durmo, descanso. Segunda-feira. Para onde que eu vou segunda-feira, irmãos? Trabalho. Aí chego no meu trabalho ali e pago o preço, né? Mas a tardinha chega. Aí hoje tem culto. Acho que daqui eu vou direto para a igreja. Aí eu vou para onde? Vou para a igreja. E oro, dou glória a Deus, aleluia. O culto termina e eu vou para onde, irmãos? Para casa. Mais uma vez, a mesma história, a mesma rotina. E dali eu vou para o trabalho. E do trabalho eu volto para casa, mas tem mais um culto, eu vou para a igreja. Estão vendo, irmãos, o triângulo? Fala junto comigo. Igreja. Casa. Trabalho. Vamos de novo? Igreja. Casa. Trabalho. Tem alguma coisa errada na casa, na igreja, no trabalho? Não. Não tem, não. Mas o que está errado, irmãos? O erro é que tem gente, tem crente, irmãos, que faz só isso. Por um ano,
2 anos, 10 anos, e nunca ganhou nem uma alma para Jesus. Não ganhou, só faz isso. Vai para a igreja e volta, vai para o trabalho e volta para casa, e só isso. E quando alguém fala, vamos discipular pessoas, não tenho tempo. Quando alguém fala, vamos visitar pessoas que se perderam, não, eu não tenho tempo. Só fazem isso. Vivem uma rotina religiosa. Existe uma barreira que os separa de se aproximar daqueles que se perderam. Qual é o nome dessa barreira? Essa barreira chama indiferença, falta de amor, falta de compaixão, falta de misericórdia. Casa, igreja, trabalho. A minha casa é uma bênção, a minha igreja é uma bênção, eu devo amar a minha igreja e devo frequentar todos os cultos, o meu trabalho é uma bênção, mas se eu fizer só isso, eu não serei uma bênção. Imagine você lá no juízo final, na eternidade, tendo que comparecer no trono do Senhor, e você chegar e dizer, Deus, eu não ganhei ninguém para Jesus, Deus. Mas olha, Deus, eu frequentei a igreja por 50 anos. Eu orei, eu trabalhei, eu fiz coisas boas. Mas imagina você de mãos vazias, Deus, eu não trouxe ninguém. Eu não fui usado, Deus. Eu não consegui intervir no destino eterno de ninguém. Você gostaria de chegar diante de Deus de mãos vazias? Meus amados irmãos, se nós não estivermos ganhando almas, pregando o Evangelho, falando de Jesus, nós não estaremos cumprindo a nossa missão de existirmos aqui nesta terra. Se nós não estivermos nos importando com o que Deus se importa, se nós não estivermos sentindo o que Deus sente, então quem somos nós? A palavra de Deus diz claramente, porque esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então cada pessoa perdida é alguém que Deus ama. Cada pessoa perdida é alguém que precisa ser alcançada. Cada pessoa que está na prática do pecado é alguém algemado pelo diabo. E nós temos a chave que pode abrir essa algema. Nós temos Jesus conosco. Jesus é a chave que pode abrir a algema, que pode quebrar o poder do pecado. E se nós tivermos Jesus só para nós, seremos egoístas. Estaremos dizendo, Deus, me salva, eu sou teu servo, eu te amo, me abençoa. Mas estamos dizendo, Deus, esses pecadores que vai tudo para o inferno. Meus amados irmãos, o Espírito Santo, Ele está aqui conosco. Talvez você diga assim, mas olha, eu oro muito. Eu oro muito. Eu oro pelos perdidos. Eu oro pelos pecadores. Vamos imaginar, irmãos, então, a oração do rapaz ali, ele ora, mas não evangeliza. Mas ele diz que ora e acha que já está fazendo tudo. Então está lá ele, né? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, meu Paizinho querido, eu estou lembrando agora, Senhor, dos irmãos desviados. Ah, Senhor, lá na cadeia, Senhor, existe tantos. Visita, Senhor, o José, visita, Senhor, Moisés, visita o Samuel, Senhor. Toca no coração dele ali naquela cadeia, Senhor. Ah, meu Deus, eu estou lembrando também agora, lá do hospital, Senhor. Senhor, quanta gente lá no hospital que te conheceu, que teve da igreja, e muitos agora estão à beira da morte. Meu Deus, não deixe eles ir para o inferno, não. Envia um anjo lá, Senhor, antes da morte, que o anjo pregue para ele. Oh, Senhor, vai lá, Senhor. Ah, Senhor, e meus familiares que estão fora da igreja, Deus, o Senhor sabe que eu não prego mais para eles, que eu não tenho nenhum argumento, eu já desisti deles, mas, Senhor, leva meus familiares para o céu, Senhor, abençoa todos os desviados dessa cidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E dorme, aí acorda,
E continua fazendo o quê? Casa, igreja, trabalho. Vamos visitar o hospital? Não posso, já orei, não é mais tempo para ir lá, não posso. Vamos lá na cadeia visitar aqueles irmãos lá que precisam reconciliar com Jesus? Não posso, agora tenho medo de cadeia, eu não gosto daquele lugar. Né? Mas eu oro. Eu oro. Meus irmãos, quem ora, vai. Quem ora, ama. Quem ora, pratica o evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Claro que temos que orar. Orando, nosso coração se identifica com o coração de Deus. Deus nos ouve, Deus nos escuta. Mas Deus, irmãos, Ele não quer só homens e mulheres que clamam. Ele quer também homens e mulheres que trabalham, que pregam. Eu imagino esse crente que ora muito, mas que não faz nada. Eu imagino Deus olhando e pensando, mas eu acho que Deus fica assim um pouco bravo, irmãos. Eu tenho certeza que sim. Eu imagino então Deus aproximando dele, dando um pesteleco nele assim, rapaz, levanta aí, tá bom, eu já ouvi, mas será que você pode ir comigo lá no hospital? Eu estou com você, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar sabedoria, você não precisa ter medo. Olha, eu sou o Espírito Santo, eu estou com você no seu coração, levanta. Será que você pode ir lá na cadeia e falar para aqueles presos que Jesus perdoa, que eles podem ser libertos? Porque eu quero usar você, você é a ferramenta que eu tenho, você é o maior instrumento que eu tenho para levar a minha palavra. Meus irmãos, enquanto vivermos esse cristianismo medíocre, nós não estaremos cumprindo a nossa razão de existirmos aqui nessa terra. Nós não estaremos cumprindo. Se nós perguntarmos hoje, qual é o maior instrumento que o Espírito Santo possui para transformar os sonhos de Deus em uma realidade? Qual é o maior instrumento que o Espírito Santo possui para transformar os sonhos de Deus em uma realidade? Se sairmos andando de lugar a lugar, você pode ir em muitas cidades, muitos países, você pode atravessar o continente e rodar até o mundo inteiro e perguntando e pesquisando qual é o maior instrumento que o Espírito Santo possui para transformar os sonhos de Deus em realidade. Meus queridos irmãos, depois de muito procurarmos, chegaremos a uma única conclusão. O maior instrumento que o Espírito Santo possui para transformar os sonhos de Deus em uma realidade é você que está aqui, meu irmão, minha irmã, você que tem o Espírito Santo, você que foi lavado pelo sangue de Jesus, você que tem o seu nome escrito lá no livro da vida, você é o escolhido de Deus, a escolhida de Deus. Deus vai alcançar os perdidos dessa cidade através de você orando, lavado pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo. O próprio Deus vai estar falando através de você. E com certeza, irmãos, Deus ele tem um plano. Nenhum de vocês vieram aqui só para cumprir uma regra, cumprir uma tabela. Você veio aqui porque Deus te trouxe. E sabe o que o Espírito do Senhor já está fazendo hoje? Ele já vai estar trazendo a sua memória a lembrança de irmãos e irmãs que você conheceu um dia, que estiveram na igreja. Você orou junto com eles, eles congregaram com você por um bom tempo, mas esses irmãos sumiram, desapareceram, e talvez você acabou se esquecendo deles. Mas hoje o Espírito Santo está trazendo no seu coração a memória, na sua memória, a lembrança. Nesse exato momento agora você está lembrando de alguém. É o Espírito de Deus. Ele está trazendo na sua memória alguém agora. E tem outra coisa que eu queria te falar. Você tem um filho desviado, uma filha. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer para você hoje? Meu servo, minha serva, não desiste do seu filho não, porque eu não desisti dele. Continua orando. Continua crendo. Continua falando do amor de Deus para ele.
Continua dando um bom testemunho. Continua. Não desiste, não. Talvez você pense que não tem mais jeito. Mas ele está muito longe, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, ele nem escuta mais. Não desiste, não. Porque maior é o Espírito Santo que habita no seu coração. E o Espírito Santo é poderoso para devolver para ele a mente de Cristo. Devolver para ele a mente de Cristo, o amor por Jesus. E o seu filho vai ser salvo, porque ele é a sua primícia, ele é a promessa de Deus. A sua filha vai ser salva, o seu esposo que está desviado vai ser salvo, a sua esposa, seus parentes. Não desiste, não. Amém, meus amados?